Gente, o assunto do momento é as eleições de São Paulo. E nós fazemos análise espiritual de todas as notícias e assuntos. Estamos também observando e fazendo a nossa análise de tudo que está acontecendo nas eleições de São Paulo. Parece que agora Pablo Marçal está numa situação, uma situação que não tem volta mais. Não tem mais como recuar, sem saída, né? E eu vou falar sobre isso, tá bom? Também vou comentar a respeito do universo, do mundo espiritual, porque tudo isso faz parte de movimentos espirituais, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra atitudes, ações espirituais, forças espirituais também, tá bom? Então eu também quero que você deixe a tua opinião aqui. Meu comentário é sempre muito importante. Se você está aqui no meu canal pela primeira vez, é um prazer te conhecer. Quero que você se sinta à vontade, você se inscreva para continuar recebendo, né, os nossos vídeos e lives, tá? Porque a gente sempre traz uma análise muito corajosa e verdadeira das coisas que estão acontecendo, trazendo sempre a visão espiritual, visão de Deus, tá bom? Então você fique à vontade, se inscreva, acione o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o teu like aqui, porque o teu like é muito importante. Escreve aqui nos comentários o que você pensa, também o que você acha, tá bom? Olha só, gente, continua a campanha eleitoral lá em São Paulo, e agora eles estão na rua, né? Os candidatos estão na rua fazendo aquele enfrentamento corpo a corpo, né? Trazendo aquela, vamos dizer assim, estando perto da população para alcançar mais popularidade. Mas algumas coisas estão chamando a atenção da gente, e está agora, né, praticamente empatada a eleição. Pablo Marçal, junto com o Boulos, estão na liderança, né, das pesquisas, gente. Claro que a pesquisa é sempre algo assim que a gente pode questionar, houve um crescimento enorme dele, as pesquisas estão mostrando isso, e isso está deixando tanto Boulos quanto Nunes apavorados. Estão apavorados, né, com o que está acontecendo, é algo assim até certo ponto inesperado por eles, esse crescimento enorme do candidato Pablo Marçal. Mas eu já disse, tenho falado aqui a respeito de alguns princípios de Deus que estão envolvidos na vida dele, na vida do Pablo Marçal, e a história dessa eleição, ela me lembra muito, ela faz a gente lembrar muito de uma história bíblica, que não é uma história, né, é um acontecimento bíblico, né, que aconteceu com Daniel. Daniel, conhecido como Daniel da Cova dos Leões, né, ele foi para Babilônia, e lá em Babilônia ele se torna alguém muito importante politicamente falando. Deus o separou para esse propósito naquele tempo, mas ele também sofreu muita oposição. Só que aconteceu o seguinte: as armadilhas que montaram para Daniel sempre o favoreceram a ele. Ao invés de derrotá-lo, essas armadilhas acabaram promovendo ele e confirmando, né, vamos dizer assim, as palavras dele, fazendo com que as palavras dele fossem mais acreditadas ainda. E é mais ou menos o que vem acontecendo com Pablo Marçal, porque aquilo que projetam contra ele acaba ajudando ele a promover ele. Você vê que agora tomaram as redes sociais dele, né, as monetizadas, e isso parece que foi ao contrário, parece que ajudou ele no crescimento, né, da sua campanha, e que impulsionou ele na liderança junto com Boulos. E a tendência, gente, é que só melhorar. Eu sempre digo que a tendência é só melhorar quando você anda com Deus. E assim, a tendência é só melhorar. Parece que não tem jeito de impedir a conquista dele da Prefeitura de São Paulo. Salve se de alguma maneira arrumarem uma forma de impedir ele de concorrer. O que não está sendo fácil, porque eu acredito que estão articulando de todas as maneiras, mas isso não está sendo fácil e não vai ser fácil, por algumas coisas que eu percebi. Primeira coisa que eu percebi, isso já está em outros vídeos aqui do canal, até eu quero sugerir que você assista essas lives. Eu falei sobre mudanças no cenário político. Tem uma live que eu falei há meses atrás, há mais uns 8 meses atrás ou mais.
eu falei sobre essas mudanças no cenário, aonde Deus me dizia que o cenário político do Brasil ia ser mudado. E você sabe que São Paulo é um lugar estratégico, né? É um lugar estratégico, São Paulo. Então, assim, ó, o que acontece em São Paulo pode sim refletir em todo o Brasil. E mais, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu que sou gaúcho, estou no Rio Grande do Sul, eu percebo que o que está acontecendo lá está mexendo com o Rio Grande do Sul também. Tem muita gente no Rio Grande do Sul que está falando nesse negócio e muita gente que mudou de opinião sobre algumas coisas, sobre relacionado a alguns personagens dessa história toda. Personagens como o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, né, o filho do Bolsonaro e o partido do Bolsonaro. Tem muita gente que está já de orelha em pé com tudo que está acontecendo. Então está refletindo sim. E vai refletir mais ainda, né? E tem muita, como diz o próprio filho do Bolsonaro, o Carlos, ele disse que tem muita água para passar debaixo da ponte até as eleições. Tem muita água, mas parece que essas águas estão sempre favorecendo, de alguma maneira, o candidato Pablo Marçal. Pablo Marçal, que tem alguns princípios que eu já grifei, né? Princípios de Deus na sua vida, sempre tentando trazer uma mensagem da palavra de Deus, sempre tentando influenciar as pessoas com relação à palavra de Deus, né? Ele que nas últimas entrevistas, né, tem sido assim questionado em muitas formas, mas tem saído bem em todas essas entrevistas, né? Tem saído bem porque as pesquisas mostram que ele está sendo impulsionado também por isso, né? Então toda arma forjada contra ele parece que não está prevalecendo. E daí entra uma coisa, né, gente? Entra a vontade de Deus, entra Deus nesse negócio, porque não adianta lutar contra Deus. Assim, ó, eu não estou afirmando que o Pablo Marçal será um bom prefeito, mas eu estou afirmando que os sinais de Deus na vida dele indicam que ele vai sim ser prefeito em São Paulo e indicam que Deus o está impulsionando. E assim, ele está numa situação que não tem saída. Qual é a situação sem saída? Agora, gente, ele não tem como voltar atrás. Agora tem coisas que ele falou que não voltam atrás. Ele sabe o poder da palavra. Porque na entrevista que ele deu para a CNN, ele fez questão de esclarecer uma palavra que a jornalista usou e de colocar a palavra certa. Ele disse assim: não, a palavra tem que ser bendita. Então ele sabe o poder das palavras e ele sabe que tem palavras que você fala e você não consegue mais voltar atrás. E ele declarou algumas coisas que agora já não tem mais como ele voltar atrás, né? Com relação, por exemplo, à vida, vamos dizer assim, do candidato Boulos, né? Quando ele falou algumas questões ali envolvendo um suposto, né, envolvimento dele com substâncias ilícitas, né? Ele que declarou isso, né, gente? Eu só estou trazendo aqui a nossa visão, né? Ele que declarou isso, esse suposto envolvimento. Então, quando ele fala isso, ele se coloca numa posição que ele vai precisar provar isso. Ele vai precisar provar isso. E daí ele diz, né? Ontem na entrevista de outro dia, ele disse assim, ó: eu tenho as provas, mas eu só vou falar essas provas na hora certa. Outro princípio de Deus: há tempo para todas as coisas. Não precisamos ser precipitados em nada. Ele parece estar muito seguro dessas provas, agindo com muita segurança, tá? Em alguns momentos, as pessoas imaginam assim: não, ele está meio desesperado, tá? Parece uma metralhadora. Mas é um princípio também de não se defender e de atacar, né? Porque muitas vezes você está na defensiva e Deus não quer que você esteja na defensiva, Ele quer que você parta para cima. Isso é um princípio de Deus, é o princípio que Davi usou com o gigante Golias. Davi partiu para cima do gigante, sem humanamente ter chance alguma, mas ele partiu para cima pela fé e acabou vencendo aquele embate. O certo, gente, que eu percebo é que existem muitos sinais de Deus na campanha do Pablo Marçal que me dão assim, vamos dizer assim, quase que 100%, não vou dizer 100%, porque 100% eu reservo para Deus. Eu digo assim, eu tenho quase que certeza que ele vai conseguir o êxito nessa campanha, salvo se, de alguma forma, ele trocar os pés pelas mãos, porque existe o elemento humano, existe a parte humana, né? O ser humano, ele é falho,
Então ele pode cometer erros que não deva ter, que não possam ser cometidos, e por causa desses erros que não possam ser cometidos, pode ser que pode acontecer o fato dele não conseguir chegar, né, a concorrer lá no fim. Mas por enquanto ele tem dado passos muito firmes, muito sábios, pode-se dizer, tá? Passos muito sábios a caminho de se tornar o próximo prefeito de São Paulo e uma grande personalidade na política nacional. Grande personalidade na política nacional. Inclusive, até mesmo que a família Bolsonaro, porque daí não é só a questão assim da esquerda e da direita, né? Porque me parece que ele não é apoiado nem pela esquerda e nem pela direita, né? E nem pelo centro, porque ele não quer estar no centro de nada, pelo que eu vejo. Então, assim, ó, mesmo as articulações da família Bolsonaro estão sendo a favor dele e muito contra eles. Não estão sendo inteligentes nem sábias. É como diz a própria Bíblia: se você lutar contra Deus, a chance de você perder é 100%. Quando você luta contra um propósito. E o Marçal tem falado muito no propósito, citando isso também. Muita gente tomou em tom de ameaça contra o governador de São Paulo, né? Contra o Tarcísio de Freitas, quando ele diz assim: olha, você sabe que a gente colocou aí, e você sabe que você vai se arruinar, você vai cair, se você continuar agindo dessa maneira, você tem que se posicionar. Quando ele fala isso, ele não está se referindo à ameaça dele, ele está se referindo a um fato, né, que o Tarcísio se diz um homem evangélico. Eu não sei da vida dele, então quando eu digo se diz, não é porque eu estou questionando, duvidando, é porque eu não conheço, eu não sei da vida dele, tá? Também não procuro saber da vida de ninguém, né? Mas eu não sei se ele de fato é um homem evangélico. Mas o Marçal cita: você se diz um homem evangélico, você é um homem evangélico. Você sabe o que acontece quando Deus te coloca com a missão no lugar e você não cumpre. Você passa a servir a você mesmo. Você é derrubado. É isso que ele está dizendo, gente. Não é que eu esteja defendendo o Marçal, mas eu conheço o mundo espiritual. Eu conheço as palavras do mundo espiritual. E é isso que ele está dizendo. Então não tem ameaça a Tarcísio de Freitas. É só uma conscientização. É trazer a consciência a algo que ele precisa saber, né? Também ele dá alguns recados, presidente Bolsonaro, mas sempre respeitando muito o ex-presidente, né? Sempre respeitando muito, parece ter um respeito muito grande, um carinho enorme pelo ex-presidente, mas me parece que Marçal está assim movido por um pensamento de missão, sabe? Tipo aquela palavra que é muito usada no exército, né? E o soldado, ele tem uma missão, ele tem que cumprir a missão dele. Mesmo que isso custe a vida, que custe outras coisas, ele precisa cumprir a missão dele. Então, quando você vive, você é movido por missão, nada te para. Quando você é movido por um desejo, por uma vontade, você pode parar. Agora, a missão sempre é maior que você e você não para. Parece que Pablo Marçal está envolvido com esse pensamento de missão. O que você acha? Você acha que eu estou certo? Você acha que é assim mesmo? Você acha que Marçal está cometendo algum erro quando ele se coloca como alguém com a missão? Você acredita nas palavras dele? Você discorda? Eu quero ouvir a tua opinião, porque aqui nós não somos donos da verdade. Aqui nós trazemos uma visão, a visão de Deus das coisas, mas a gente está sempre aberto a ouvir a opinião de vocês, tá certo? Gente, espero que esse vídeo tenha trazido algum direcionamento. Se houver mais direcionamentos, eu vou trazer mais vídeos sobre isso, então se inscreva no canal para você estar por dentro dos vídeos e faz também aí, aciona o sininho, né, para você receber as notificações, tá? Deixa a tua opinião aqui, eu quero ouvir a tua opinião sempre, tá bom? Que Deus abençoe você, shalom, paz e prosperidade em nome de Jesus. Jesus abençoe você e não se esqueça, né, gente?